Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência, vamos dar continuidade. Essa é a parte não extra, mas uma parte adicional. Se você quiser encontrar as nossas aulas extras, está no nosso Zap 85991 28 12 60, ok? Então, vamos dar consequência no assunto da aula 7, a Bíblia transforma as pessoas. De acordo com o que nós estudamos no primeiro tópico, a Bíblia é a palavra viva de Deus, que deve ser crida para ser uma fonte transformadora no interior, como Jesus falou, que o Espírito de Deus, ele atua no nosso interior. Amém? Para combater contra os conflitos internos do seu ser, através do eu, do livre-arbítrio, da alma que rege o corpo. Então, esta aula de hoje, nós vamos ver o tópico 2, falando sobre a Bíblia anula os conselhos do mundo. Ok? Então veja a nossa aula a partir desse tópico, mostrando realmente o que a palavra de Deus faz. Amém? Então nós começamos a nossa aula mostrando o ser humano como um ser completo, certo? A partir da sua alma, tendo o espírito humano e também tendo o seu corpo. Então Paulo mostra que as nossas lutas, elas não são carnais, isto é, ela não parte daqui, ó, ok? Ela não parte entre alma e corpo, porque isso aqui vai para este mundo físico. A nossa luta, ela parte daqui, dessa parte espiritual, contra a parte espiritual da maldade, ok? Os espíritos imundos, mal. Então, quando Paulo diz que as nossas armas contra as hostes espirituais da maldade, elas não são carnais. Então, a gente tem as armas, certo? Como a superconsciência não nossa. Essa é do Espírito Santo, ok? Essa superconsciência do Espírito Santo que vai atuar, se for um cristão, dentro do seu espírito humano. Então ele vai atuar dentro do espírito humano, essa superconsciência que vai combater a consciência que está aqui precisando ser ressuscitada, porque ela está morta nos seus delitos e pecados e ela está cauterizada por causa da queda humana. Então Deus vai, através do seu Santo Espírito, com essa superconsciência, trabalhar no seu eu, que é a sua alma. Então, partindo exatamente da alma que funciona através das três qualidades, intelecto, sentimento e vontade. Ok? E essas três qualidades, ela vai atuar exatamente interagindo nos seus instintos. Ok? Esses instintos aqui serão influenciados, certo? Serão influenciados neste mundo. E isto através do comportamento das qualidades que tem nesse corpo aqui, certo? Vindo desta alma. Porque nós temos entre a alma e o corpo, certo? Instintos. E esses instintos, biblicamente, eles são considerados como 6. Nós temos 6 instintos que Paulo vai tratar como caídos, os instintos debaixo do pecado, em Gálatas 5, versículo 18 e 19, porque fala sobre as obras da carne. Então, as obras da carne estão dentro desses 6 instintos que o homem, ele tem aquisição, alimentação, reprodução, autoproteção, comunhão e domínio. Ok? Agora, voltando para cá,
nós temos os pecados do eu. Esses pecados do eu, no singular, está em Marcos capítulo 7, versículo 21, que fala que do seu interior, do seu coração, que fluem maus pensamentos. Então, esses maus pensamentos que está aqui, sendo produzido através do cérebro, vindo da alma para o corpo, isso aqui é um homem psicossomático, que ele precisa ser tratado pelo homem espiritual, se ele for cristão, o Espírito Santo, o gerente de Deus, através da palavra aqui no coração, enchendo. Ok? Então, esta palavra aqui será uma arma contra exatamente os instintos caídos provocados pela queda de Adão, certo? Isto é, depois da queda de Adão, o homem está dentro de um sistema mundano, de acordo com 1 João capítulo Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz que esse mundo jaz no maligno, porque esse mundo está sendo controlado por Satanás e por seus demônios. Então, ele sendo líder, controla o mundo, sistema corrompido, cheio de pecados, através de seus demônios e sendo ele o seu próprio líder, o próprio diabo, Satanás. Ok? Então, para vencer essas questões, nós temos as armas de Deus, as armaduras de Deus, que tem uma variedade aqui. A nossa lição, ela trata como armadura de Deus, oração, evangelismo, o evangelho, a verdade, a fé, entre muitas outras. Eu coloquei aqui outras armas, superconsciência do Espírito Santo, glória a Deus, espada do Espírito, a palavra de Deus, pensar no alto. Tudo isso aqui são armas poderosas para combater esse sistema do mundo, que provoca depressão, estresse, ansiedade, dores crônicas, loucura, suicídio e muitos outros males, porque as forças do mal cegam o entendimento do homem, certo? Então, o homem sem Deus, o coração dele está sendo aqui, a sua própria mente, seguir o seu próprio coração. Por isso que o eu, de Marcos capítulo 7, versículo 21, que está no seu interior, que vem do seu coração, que o homem sem Deus, o coração dele funciona como a mente, porque não existe o Espírito Santo aqui, com a mente divina, então só funciona alma e corpo no mundo físico. Então veja, os pecados do eu. 1, adultério. 2, fornicações. 3, homicídios. Então, dentro dessa categoria de pecados, está exatamente os instintos desequilibrados. Quando a gente estuda os instintos humanos que foram criados por Deus para o bem do ser humano, porque o homem ele foi criado para fazer exatamente cuidar da sua casa através da aquisição. Ele pode ser, por exemplo, um comprador, ele pode pagar as coisas que ele compra. Então, se ele tiver pecado nesta área, o que é que vai acontecer? Ele não vai pagar o que compra. Então, vai acontecer uma trapaça, vai acontecer roubo. Então, o diabo ele vai tomar ocasião desse instinto desequilibrado, ok? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Porque muitas pessoas se equilibram em várias áreas da vida. Viu? Por exemplo, se equilibra em 4 áreas, deixando a segunda e a primeira sendo cumprida pela lei divina. Ok? E a nossa lição, ela trata exatamente que Jesus está conosco todos os dias, que é o hoje, não é o
um dia entre 7, mas é todos os dias, 7 por semana, glória a Deus, para quê? Para nos dar descanso. Então, pelo Espírito Santo e pela palavra expor esse conflito e retirar esses pecados escondidos para tirar a hipocrisia cristã, como tem muitos hoje assim. Ok? Uma vida de hipócritas. Isso é muito sério, por quê? Porque está escondido dentro, embutido naquilo que nós não conseguimos ver. A palavra de Deus consegue, porque ela entra aqui no coração e entra na mente. Porque ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E a palavra de Deus, ela é uma espada que corta. Então ela tem 2 gumes. Ela corta, certo? Ela corta a mente e ela corta o coração, expondo diante de Deus toda a sua culpa. Então o homem, ele é inexcusável, porque Deus lhe deu uma lei intrínseca dentro de si mesmo, que é uma lei natural. Amém? Essa lei natural, exatamente para ele conhecer Deus. Dentro dessa lei natural, a lei que rege o mundo, o universo, o diabo não conseguiu tirar ela, porque ela diz, não mate. Ela diz, não erre. Ela diz, não adultere. É uma lei natural que está no ser humano. Então veja que quando o ser humano está caído, ele compra e não paga, vive de trapaça e de roubo, então a sua aquisição está corrompida. O seu eu, que será o seu juiz, que é o centro dessa unidade aqui da alma, que rege os seus instintos. Por quê? Porque ela pensa, ela tem sentimento e ela tem vontade. E como o pecado corrompeu os seus instintos, o que Deus requer de nós? Requer uma submissão deste livre-arbítrio, deste eu, diante da vontade de Deus. Por isso que temos que crer em Cristo, para que essa vontade permaneça em nós aqui. Amém? Para que nós não venhamos viver uma trapaça, não venhamos viver uma bebedice, porque a alimentação, meus irmãos, foi feita para o homem ser feliz, degustar das coisas que Deus fez. E quando ele está caído no pecado, qual é a luta? Equilibrar esta alimentação, para que ele não seja glutão, um beberrão, para que ele tenha saúde. Glória a Deus. Então a nossa luta, irmão, é espiritual, irmãos. Porque atinge esse mundo aqui. O mundo vive de farra. O mundo vive de adultério. O mundo vive de trapaça. O mundo vive na idolatria. Então, tudo isso aqui, irmãos, precisa ser equilibrado. Deus fez para que o ser humano seja um homem que possa ser pai, que possa ser reprodutor de filhos, porque ele disse, reproduzir os filhos para encher a terra. Amém? Multiplicai-vos e enchei a terra. Reprodução. Isto aqui é um instinto que precisa ser equilibrado. Então, quando o homem pecou, o que foi que aconteceu? O homem agora desequilibrou esse instinto, ele agora é um adúltero. Ele agora não tem intimidade mais só com a sua esposa. Ele agora tem outros filhos, além dos filhos legítimos. Ele é infiel. Ele é desleal, porque a fidelidade é ser fiel quando está perto. E a lealdade é ser fiel quando está longe. Então veja que esta autoproteção, comunhão e domínio, que são instintos humanos, nós precisamos vencer. Por quê? Porque as pessoas querem viver tomando a terra dos outros, irmãos. Nós temos que ter essa autoproteção. Temos que ter cuidado com a nossa propriedade. As pessoas hoje, por causa de um instinto desequilibrado, desequilibram os outros.
se ele não tem comunhão com Deus e nem com o próximo, então ele vende a sua propriedade, vai viver de aluguel. Então, isto aqui precisa ser equilibrado. A nossa luta está dentro do nosso coração, viu? Que procede maus pensamentos. Olha aqui, viu? Então é preciso que o Espírito Santo de Deus conduza esta mente a fazer a vontade de Deus. Isso aqui é uma luta, viu? Isso aqui é o nosso Golias diário. Gálatas 5, 18 e 19. As obras da carne que são produzidas, ela vem dos instintos desequilibrados, viu? E o diabo, ele toma ocasião por causa do sistema. Porque quando o homem, ele dá uma brecha para a carne, então, existe o quê? Que Deus não está aqui operando. Quem está operando é o sistema deste mundo. E quando nós deixamos que o Espírito de Deus controle a nossa carne, a nossa alma e o nosso corpo, então nós fazemos uma barreira aqui. Nós fazemos uma barreira aqui e nós abrimos a parte que cabe a Deus, que cabe ao Espírito Santo. Então a gente vai pagar, a gente vai comer direito, a gente vai ter uma só esposa, a gente vai proteger o que é nosso, a gente vai adorar só a Deus, a gente vai decidir a ter domínio próprio. Amém? Tudo isto mostrando exatamente que temos que ter os instintos influenciados pela parte do Espírito de Deus, a parte de cima. Glória a Deus, para fazer o quê? Destruição de fortalezas. Por quê? Porque esse lugar aqui, meus irmãos, foi feito por Deus e para Deus. A Bíblia diz que em tudo dai glória, naquilo que você compra e paga, amém? Através da alimentação, glória a Deus, da reprodução, tudo isso aqui foi feito para dar glória a Deus. Então, quando está desequilibrado, está sendo o quê? Não dê lugar ao diabo. Então, o diabo, ele entra. Porque desequilibrou um instinto desse, o diabo, ele entra. Ele entra. Então, quando ele entra, acontece o quê? Uma possessão. Fica mais difícil. Então, o diabo, ele ataca oprimindo as pessoas. Enquanto esse sistema do mundo, ele ataca através da concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida, são ataques, são terríveis. E a nossa luta, irmãos, é fechar essas partes e deixar Deus agir. Amém? Glória a Deus. Para que não haja nenhum instintos depravados. Hoje as pessoas são cristãs, mas ela não consegue equilibrar nenhum desses instintos. Ainda todos são desequilibrados. Então ela não consegue vencer o sistema, ela não consegue vencer o diabo. Ela está sob o poderio da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Então qual é a proposta da nossa lição? Mudar de vidas. Qual é a condição que o homem está hoje? De morte. Qual é a mensagem da palavra? Boa nova. Existe chance que Deus nos deu hoje. Pregar o Evangelho e vencer pelo Espírito Santo a opressão e o sistema. Amém? Amém, meus queridos? Então, Deus expõe toda a nossa luta interna, viu? Todo aquele que é cristão, ele vive lutando contra o sistema deste mundo. Por isso que ele vence, porque ele continua lutando, ele não se entrega. Amém? Então, conforme a gente está ensinando, a comunhão que Deus fez para nós termos com ele e também com os seres humanos, na parte da sociedade, da parte social, ela não pode estar desequilibrada. Porque quando ela desequilibra, acontece a idolatria, que é o oposto da comunhão, ok? E também acontece ciúme, que é o pecado de muitos líderes hoje,
que ele tem um conhecimento, mas se vê alguém com maior conhecimento, ele já tem ciúme, já afasta ele do seu convívio, manda ele para uma congregação o mais distante possível, porque ele não consegue viver em paz por causa da comunhão desequilibrada que ele tem. Infelizmente, irmãos, isso está acontecendo. Então, o domínio, irmãos, muitas pessoas hoje não têm mais esse domínio próprio. As pessoas vão seguindo a cabeça dos outros. É como aquela velha história, a Maria que vai com as outras. Então, como ele não tem o domínio, o diabo vai atua. Por quê? Porque se a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, eu não posso dar o domínio, a comunhão, a autoproteção, nem reprodução, alimentação e nem aquisição. Porque o diabo utiliza o sistema do mundo para corromper isso aqui. Se desde os dias de Adão, os 6 instintos humanos estão corrompidos, então, a palavra de Deus, quando vem, ela expõe isto. Não é coisa nova, é o homem que se esconde no seu íntimo. E a palavra de Deus vem combatendo, lutando, é a nossa luta, irmão. É contra o nosso eu. Não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra a humanidade, mas é contra nós mesmos, e sabemos que tem um sistema no mundo de Deus, no mundo que Deus amou. Existe um mundo mau, que é o sistema diabólico, criado por Satanás, através dos demônios, e atuando aqui nesse sistema, produzindo pela carne, o quê? As suas obras. Gálatas capítulo 5, versículo 18 e 19. Como vencer as obras da carne? Pelo fruto do Espírito, que vai produzir paz, gozo, amor, benignidade, bondade, mansidão. Tudo isto, Deus vai trazer satisfação, sensação. Esta é a nossa vitória, a vitória que vence o mundo. Qual é a arma? A fé. Então, vamos vencer, irmãos. Nós temos todas as lutas, ou seja, todas as armas espirituais para vencer. Amém? O dia que Jesus nos deu é hoje. Eis que eu estou convosco todos os dias. Nós não lutamos contra o inimigo só no sábado. Nós lutamos todos os dias. Hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então vamos combater contra as obras da carne todos os dias. Amém? O dia que se chama hoje, o dia que fez o Senhor, nos alegremos nele. Viu? Assim nós equilibramos os instintos, teremos paz com Deus, com o nosso próximo, e ele, o Senhor, nos santifica através da santidade, que é uma obra produzida pelo Espírito Santo em nós. Glória a Deus. Então veja que a santidade é a realização do Espírito Santo produzindo equilíbrio nos instintos humanos. Quando ele produz equilíbrio, os instintos humanos não pecam, porque o pecado é o oposto do equilíbrio, é o desequilíbrio. Quando eles saem do equilíbrio, então eles pecam. Então o Espírito Santo veio equilibrar. Porque o poder que está no reino de Deus é maior do que o diabo e que este mundo. Porque nós temos discernimento de Deus. Fechamos a porteira para o mundo e para o diabo. Amém? Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Assim nós discernimos tudo aquele que é espiritual. Maior o que está conosco do que está no mundo. Então, quando a gente fala o mundo, é o mundo sistema, ligado ao seu líder. Viu? Que luta contra o que Deus fez. Tudo isso aqui foi Deus fazendo no ser humano, para o ser humano ter satisfação, alegria. E o diabo e o sistema do mundo, produzindo através da carne, a caída do homem. Os instintos desequilibrados. Amém? Nós temos uma aula especial com 40 minutos no nosso Zap. Nós estamos também estudando num grupo, somente no Zap. Todas as aulas que nós temos desse trimestre, nós temos também no Zap de uma forma exclusiva. Então, se você quiser assistir,
esta aula, Zap 85 é o DDD 991 28 12 60, ok? Aqui também é o nosso Pix, ajuda aí com qualquer valor e a gente já recebe todas essas aulas que nós vamos enviar em forma de link. Você vai assistir no seu celular, no seu computador, onde você estiver. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muita alegria. Amém.